Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Então, a minha proposta é conversar com vocês sobre esse ponto-contraponto, ciência versus pseudociência, tentando construir uma postura com relação a isso. Nós estamos aqui com uma plateia que é uma elite da sociedade brasileira e eu espero poder desmitificar algumas coisas que a mídia e livros e revistas vêm trazendo e tentando construir na nossa sociedade. Então, fazer algumas considerações com você sobre ciência e pseudociência. Começando por ciência. Vejam que a ciência ela tem tido impacto óbvio, fantástico, sobre a humanidade, principalmente nos últimos 200 anos. Isso a gente verifica em várias áreas. Eu trouxe umas 3 ou 4 em que a gente compara como era no século XIX e como é ou pode ser no século XXI. Então, aqui vocês têm uma área dos transportes agora, a área da comunicação, a área médica, né, que é uma das mais impressionantes realmente. Enfim, aprendemos a respeitar a ciência nos trouxe muita colaboração, e eu quero dizer para vocês que eu sou uma fã absoluta da ciência. Essa é uma foto do meu primeiro microscópio, que eu ganhei quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, e que durante muitos anos eu usei para analisar água de esgoto. Alguém já olhou a água de esgoto ao microscópio? Amebas, paramécios, é maravilhoso. Eu olhava aqui fio de cabelo, raspado interno de bochecha dos meus irmãos menores, às vezes misturado com um pouquinho de lágrima, obviamente. Material fantástico que vai criando um gosto na gente pela pesquisa ao natural. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha 2 grandes sonhos na minha vida. Eu queria ser aeromoça ou ganhar um prêmio Nobel. Eu não tinha muita certeza do que ia ser. Aos 17 eu comecei a namorar meu marido, anteontem completamos 37 anos de casados, aí o sonho de virar aeromoça se foi. Eu ainda não ganhei o prêmio Nobel, mas também ainda não me aposentei, quem sabe. Tudo isso para mostrar para vocês que eu sou uma cientista por vocação, por profissão e por gosto, quer dizer, a ciência é tudo que me encanta. Só mais alguns para enfatizar o que é o papel da ciência. Ok. Agora, todos nós respeitamos a ciência. A questão é como é que a gente sabe se algo é realmente cientificamente correto. Colocando essa frase entre aspas no Google, está cientificamente comprovado que, nós chegamos a mais de 50 mil resultados que são exemplificados no próximo quadro. Eu não vou ler isso tudo com vocês, mas está cientificamente comprovado que isto, aquilo, aquele outro é como um carimbo de qualidade. Nós todos passamos a acreditar muito mais naquilo se foi cientificamente comprovado. O que quer dizer ser cientificamente comprovado? Qual é agora, no meio mais profissional, vários de vocês devem pertencer a esse meio, qual é o maior atestado de algo que está cientificamente comprovado? Nós temos, então, a publicação científica. A publicação é um conjunto de dados que passou pela revisão dos pares naquela área, e que foi corrigido, que foi testado. Então, quando nós vemos publicações como essas, em revistas de qualidade, nós sabemos que o que está ali, nós podemos acreditar. Ok, ciência de modo geral, então, nos traz um carimbo de verdade e de qualidade de algo que nós podemos confiar. E agora a gente enfoca um pouquinho, então, o que seria a pseudociência. O termo pseudo já me traz uma ideia de algo que não é verdadeiro. E aqui um rápido exemplo. Então, por exemplo, as pulseiras quânticas. Então, vocês têm aqui um rápido texto que diz: nem é fidedigno, nem é sequer estudo, é mais um dos muitos disparates da pseudociência, etc. e tal. Se eu pedir para vocês pensarem em exemplos que vocês lembram de coisas que são pseudocientíficas,
tenho certeza de que vocês vão lembrar manchetes ou casos contados de coisas que foram alardeadas e que nós vemos que não são cientificamente corretas. Eu trago para vocês alguns poucos exemplos. Na verdade, volta um pouquinho, eu construí 3 exemplos, pessoal, na área das terapias. Tá? Que é uma área que está mais próxima de mim, mas vocês podem pensar isso em termos de tecnologia, de engenharia, qualquer área. Nós podemos pensar em notícias que a gente vê logo que não seguem esses princípios científicos que a nossa sociedade aprova hoje em dia. Então, o primeiro que eu trago para vocês é a magnetoterapia, que é definida, então, como o uso de ímãs para trazer energias positivas para o organismo. E aqui nós temos lá no finzinho, desculpem, está muito pequeno, lá no finzinho marcado, nós temos a posição da FDA norte-americana com relação à magnetoterapia, dizendo que ela não faz mal, mas também não faz bem, não é cientificamente reconhecida. Quando nós vamos para a mídia em geral, nós vemos artefatos que chegam a ser assustadores, como esse aqui, e pessoas usando esses artefatos. Próximo, por favor. E, às vezes, mais do que pessoas usando esses artefatos. O segundo exemplo que eu trago para vocês é a reflexoterapia, que é baseada na ideia de que as plantas dos pés e as palmas das mãos, e inclusive a nossa orelha, ela tem pontos que são conectados com órgãos do nosso corpo, de modo que, trabalhando nesses pontos, podemos ter efeitos benéficos sobre órgãos e sistemas completos. Então, a mão, por exemplo, ainda não, por favor, a mão, vocês veem que tem um ponto que reflete na boca, outro nos pulmões, outro nos olhos. Quer dizer, pensem bem a próxima vez que vocês forem pegar a mão de alguém, o que vocês vão estar, na verdade, né, interferindo no organismo da pessoa. Cuidado. E esse próximo aqui eu acho fantástico. Vejam que a figura é bem da direita, né, reproduz na orelha o corpo humano. Então, mostrando que isso seria a auriculoterapia. Próximo, e que também tem uma versão, né, ainda mais estranha, que é a ventosa terapia, que diz que a pressão negativa gerada sobre a pele através do processo de sucção facilita a eliminação de energia espúria negativa do canal, etc. e tal. Isso para nós soa muito pouco científico, concordam? Cairia no que nós chamamos então de pseudociência. E o exemplo final é mais drástico ainda, seria a urinoterapia. Como o nome diz, a urinoterapia consiste em beber a própria urina, espera-se que seja própria. Né? Isso aqui é uma notícia de 1997, né, mostrando um padre que era um seguidor da urinoterapia, que estava fazendo propaganda, então, com relação a isso, como um líquido que pode curar várias doenças pelas propriedades que tem. Né? E nós temos continuidade desse tipo de terapia. E mais um, por favor. A urinoterapia, terapia de xixi, conquista adeptos, em especial atletas. Enfim. Próximo, por favor. Agora eu pergunto isso aqui para vocês. Tá? A gente olhando esses exemplos que eu trouxe, a gente acha graça. Um pouco também porque eu forcei no sentido de mostrar coisas que estão longe, em geral, do nosso dia a dia. Né? Então, a gente olha para essas notícias que são apresentadas desta forma e não acredita nelas. Elas não são científicas, elas não devem ser verdadeiras. E agora, isso que eu pergunto para vocês, então. Devemos mesmo rir disto, porque não está apresentado de uma forma com a qual eu estou acostumada a ver como séria e verdadeira? Agora eu pergunto para vocês o seguinte, isso aqui é a magnetoterapia como eu mostrei, mas se eu apresentar para vocês a magnetoterapia dessa forma aqui, como um artigo sério, publicado numa revista de renome, o artigo diz: o potencial da magnetoterapia transcraniana, etc., na reabilitação do AVC, né, do derrame. A gente vai rir dessa notícia aqui?
A gente vai ler, a maioria de nós não vai entender, eu também não sou médica, sou bióloga, né? Mas eu vou ler, olha, estão estudando a magnetoterapia, pode ser que ela realmente venha a ter um impacto sobre a saúde humana. Próximo, a reflexoterapia, né? Nós rimos e achamos completamente sem valor da maneira como foi apresentado, mas se nós olharmos uma publicação no Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, com a neuroreflexoterapia para o tratamento da dor na articulação temporomandibular, um ensaio clínico, etc., etc. Vamos olhar com muito respeito e pensar, olha, a reflexoterapia pode ser algo realmente interessante. Um outro exemplo de reflexoterapia, o efeito da reflexoterapia nos sinais vitais de pacientes antes da cirurgia seria ponte safena aqui traduzindo, né? E o nosso último exemplo, será que a gente pode pensar em alguma coisa séria para a urinoterapia? Vejam que até a gente pode. Eu não sei se beber urina vai chegar a ser aceito de modo geral, mas vejam que se descobriu que a urina de mulheres que estão nos estágios iniciais de gestação tem um fator positivo no tratamento de doenças infecciosas como AIDS, né, a doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana e simiana. Então, podemos extrair dessa urina esse fator e transformar isso no medicamento. Quer dizer, beber a própria urina pode ser muito drástico, mas também pode ter o seu fundo de realidade, por mais estranho que pareça. Ok, uma outra pergunta, que seria, de quantas coisas a humanidade já riu muito ao longo da sua história e que depois se mostraram que não eram motivos de riso? Então, nós temos alguns poucos exemplos, né, que eu trago para vocês, de muitos que existem. Primeiro é esse, né, durante muito tempo a humanidade riu da ideia de voar sendo mais pesado que o ar, até que apareceu para nós brasileiros Santos Dumont, para os norte-americanos os irmãos Wright, né, nessa disputa que ainda não foi resolvida, mostrando que sim, sendo mais pesado que o ar, se pode voar. A Terra mover-se, até que Galileu apareceu dizendo sim, a Terra se move, a Terra é redonda. A humanidade ria pensando como que a Terra pode ser redonda, ela obviamente é plana. Enfim, esses exemplos poderiam se estender, né, muito mais, nos mostrando que, mesmo que a ideia seja apresentada em uma forma que foge do convencional para nós, não é motivo para que a gente, de início, ria dela. Vamos pensar, vamos considerar, vamos ultrapassar aquela forma e pensar no conteúdo com mais profundidade. E depois tem outro lado. Nem tudo que nos é apresentado na forma adequada é correto. Novamente, muitos exemplos seriam possíveis, eu trago um para vocês que é muito impactante. Grandes momentos do jornalismo brasileiro, o boi mate. Isso aqui foi uma notícia publicada na Veja, em 1983. A notícia é longa, quem quiser ler ela toda, ela é muito pitoresca. Coloquem no Google, Veja, boi mate, vocês vão ter acesso a toda ela. Em resumo, a notícia dizia que, num ousado avanço da biologia molecular, 2 biólogos da Universidade Hamburg, na Alemanha, já vejam que aqui tem uma primeira pista, fundiram pela primeira vez células animais com células vegetais. Não sei quantos de vocês aqui têm uma base biológica, mas quem tiver sabe que são absurdamente diferentes. Se a gente pensar em fundir e ter uma célula híbrida viável, é uma ideia grotesca. Mas a notícia dizia isso, então fundiram célula de boi com célula de tomate, originando o boi mate, permitindo sonhar com um tomateiro do qual já se colhe algo parecido com filé ao molho de tomate. A notícia foi séria, publicada na Veja, com comentário de um cientista renomado brasileiro, dizendo que realmente era um grande avanço na ciência, que tínhamos que respeitar esses cientistas da Alemanha, etc. Próximo, por favor. Isso foi em abril. Tá? 26 de abril. Em julho, a Veja publicou essa correção. Tratou-se de lastimável equívoco,
Próximo. Apesar da notícia da New Scientist oferecer algumas pistas para que se percebesse o truque, falharam os mecanismos e as práticas habituais de que Veja se vale para confirmar a veracidade das informações. Quer dizer, foi apresentada da maneira correta, cientificamente adequada? Eu acredito. Eu não vou explorar o que pode ter por trás. A notícia foi tirada dessa revista da New Scientist. Está aqui a notícia original. Cientistas produzem primeiro híbrido planta-animal. E os dois cientistas estão olhando a vaca e dizendo alguma coisa saiu errado. Em vez de leite, ela está dando molho de ketchup. O que a gente observa aqui nessa especial aqui, nessa manchete? Olhem a data, não sei se vocês conseguem ler a data dessa revista aqui. Ela é de 31 de março. O que vem depois do 31 de março? O 1º de abril. Então, essa, aliás, é uma praxe nas revistas científicas publicarem notícias e quem curte isso vai para a revista no 1º de abril e tenta descobrir onde é que está a notícia, a pegadinha daquele 1º de abril. E a Veja caiu redondamente porque estava da forma correta e, apesar de grotesca, a Veja e muitos outros cientistas caíram. Pessoal, a minha mensagem central é essa. Não vamos acreditar que algo não tem valor porque não está na forma correta e não vamos acreditar que algo tem valor porque está na forma correta. Ou, como diz Ben Harper, não acredite nas manchetes, vá conferir você mesmo. Vocês conseguem colocar? Eu tinha preparado, se a gente não conseguir mostrar, eu gosto muito do Ben Harper, né? Quando chegar em casa, liguem o YouTube, coloquem essa música. Tá, não vai rolar. Ele canta isso aí, né? Don't believe the headlines, check it for yourself sometimes. E ele termina esse pedacinho, que são 30 segundos, dizendo isso, ó. Check it for yourself sometimes. Não acredite na manchete, vá pensar por você mesmo. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Ciência, pseudociência, não se deixe enganar pela forma, vá sempre mais fundo. Obrigada.